Elas não gritaram, não brigaram. Apenas me disseram para sentar no tronco e esperar. Disseram que voltariam logo, com a cesta de piquenique. Disseram que o cooler estava muito pesado e que precisavam buscá-lo na caminhonete. E então o motor ligou. E nunca mais voltou. Fiquei ali sentada por 1 hora inteira antes de me permitir acreditar no que havia acabado de acontecer. Que Marcelo, meu filho, e Renata, sua esposa perfeita e organizada, tinham ido embora, que haviam me trazido para cá, quilômetros adentro no Parque Estadual da Serra do Mar, não para desfrutar de um almoço de domingo, mas para me abandonar, para morrer, para desaparecer. Eu tinha 74 anos. Meu quadril não havia sarado desde a queda em abril. Eu não tinha celular, bengala, nem bolsa, apenas meu moletom, meus tênis de caminhada e o nada das árvores ao meu redor. A primeira coisa que senti foi vergonha, como se eu tivesse feito algo errado, como se talvez eu os tivesse entendido mal. Talvez eu tivesse dito algo de que eles não gostaram naquela manhã sobre a péssima comida da Renata ou a maneira como Marcelo nunca me visitava sem pedir dinheiro. Talvez eu fosse apenas velha, amarga e impossível, como Renata havia dito no último Natal. Então, a vergonha deu lugar ao calor. Era meados de setembro, mas o sol estava forte, daqueles que te enganam, fazendo esquecer que o verão tinha tecnicamente acabado. Movi-me para a sombra de um pinheiro e sentei-me nas raízes, tentando montar meu próximo passo. Certo, Elsa, sussurrei para mim mesma. Pense. Mas minha mente não era mais boa para coisas precisas. Eu costumava ser tabeliã. Trabalhei por 35 anos no mesmo cartório empoeirado, na Rua da Consolação, em São Paulo. Naquela época, minha mente era rápida. Eu conseguia identificar uma assinatura falsificada em segundos. Mas agora eu esquecia palavras às vezes, nomes, direções. Eu não dirigia há mais de 1 ano, mas não tinha esquecido a traição. A caminhonete de Marcelo havia partido por volta das 11h30, agora já passava da 1. Eles não voltariam. E se tivessem tirado meu celular da minha bolsa de propósito, e eu sabia agora que tinham, então também não estavam planejando ser descobertos. Foi aí que o segundo pensamento me atingiu. O seguro. Há 2 meses, Marcelo havia começado a perguntar sobre minha apólice. Inocentemente, é claro. E aí, mãe? A senhora deu uma olhada naquelas coisas ultimamente? Sabe, para o caso de algo acontecer. Ele havia pedido para ver os papéis. Disse que só queria estar preparado. Eu não dei muita importância na época. Cheguei a rir. Disse a ele que estava embaixo do freezer antigo, na garagem. E na semana passada, Renata perguntou se eu havia mudado meu beneficiário depois que papai morreu. Pensei que ela estava sendo atenciosa. Pensei que era a maneira estranha dela de demonstrar cuidado. Mas agora, sentada na terra, meus ossos começando a doer daquele jeito que doem, quando algo terrível está acontecendo, eu entendi. Eles pensaram que seria rápido, que os animais, o frio ou um passo em falso me levariam, que poderiam dizer à polícia que eu havia me perdido, que eu era velha, que pessoas desaparecem o tempo todo, que não importaria porque, na verdade, quem se importava com uma velha? Eu não estava chorando. Ainda não, nem sequer com medo. Eu estava furiosa. E foi essa fúria que me fez levantar. A dor atingiu minha perna direita no segundo em que tentei ficar de pé. Aguda e elétrica, como fogo percorrendo minha coxa. Mordi o lábio e esperei a onda passar. Depois tentei de novo, mais devagar desta vez, usando o tronco da árvore como apoio. Minha mão cravou na casca. Eu me puxei para cima, centímetro por centímetro. Levei 20 minutos apenas para encontrar um ritmo para caminhar, mas consegui. Um pé, pausa, o próximo, minha respiração acelerada, meus dentes cerrados. A floresta não facilitava, havia raízes como cordas, galhos caídos, encostas irregulares. Caí 2 vezes antes de chegar a uma clareira, minhas palmas raspadas, meu joelho sangrando através do jeans. Mas eu me levantei todas as vezes. Eu disse a mim mesma para seguir o sol para o oeste, sempre para o oeste. Era para lá que a estrada tinha que estar. Por volta das 4, encontrei um pequeno riacho. Bebi dele como um animal. Concha água nas minhas mãos e deixei escorrer pela minha frente. Sentei-me ali por um tempo. Não muito.
apenas o suficiente para recuperar o fôlego. Depois, me movi de novo. Caminhei até a noite chegar. O frio se instalou rápido. Eu tinha esquecido como o ar fica cruel quando o sol desaparece. Encontrei um oco sob um pinheiro baixo, juntei folhas caídas ao meu redor e deitei, rígida como uma tábua. Eu não dormi. Minha mente estava em chamas, barulhenta demais para descansar. Continuava dizendo a mesma coisa repetidamente. Eles te abandonaram para morrer. Seu filho te abandonou para morrer. Esperei que os animais viessem, que o medo se instalasse, que a vontade de desistir chegasse. Mas nada disso veio, apenas isto. Se eu sobreviver, eles perdem. Se eu rastejar para fora daqui viva, vou pegar tudo de volta. Fiquei acordada a noite inteira. Minha respiração visível no escuro. A mata falando em farfalhares e estalidos. E quando a primeira luz surgiu, tênue, cinzenta, sagrada, levantei-me novamente e caminhei. Pela manhã, meu corpo havia enrijecido em uma única dor sólida. Não era mais apenas dor, era peso. Cada respiração parecia puxar cascalho pelo meu peito. Mas eu estava viva. E viva significava movimento. A floresta ao meu redor havia mudado de cor durante a noite. A névoa da manhã agarrava-se à vegetação rasteira, pálida e fria, e o ar cheirava a pinho e ferro. Em algum lugar distante, um pica-pau tamborilava em uma árvore oca. Tomei isso como um sinal. Algo ainda tinha ritmo ali, mesmo que eu não tivesse. Meus tênis estavam encharcados pelo riacho. Minha meia esquerda havia rasgado, a borda esfregando meu calcanhar em carne viva. Quando tentei andar, meu quadril gritou. Mas o grito estava mais baixo agora, como um som que aceitou que não seria ouvido. Segui a água. Isso era algo que meu marido, João, costumava dizer. Se você se perder, siga a água. Ela vai te levar para algum lugar onde as pessoas vivem ou para algum lugar onde morreram tentando. Nunca pensei que precisaria desse conselho de verdade. A cada poucas centenas de metros, eu parava, encostando-me a uma árvore. Minha garganta estava áspera de sede, meus lábios rachados. Mastiguei agulhas de pinheiro apenas para produzir saliva. O sabor era forte e amargo. Pensei em como Renata costumava me repreender por guardar tralhas de sobrevivência no carro. Cobertor velho, lanterna, barras de cereal. Eu as tinha tirado no mês passado, quando ela se ofereceu para limpar o porta-malas. Percebi agora o que ela realmente havia feito. Eles planejaram isso por semanas, talvez mais. Houve um momento, em algum lugar entre a segunda queda e a quinta, em que eu quis deitar e deixar tudo acabar. Veio quieto, como um sussurro. Ninguém está vindo, Elsa. Ninguém está procurando. Quase acreditei. Quase. Então, vi um invólucro de bala preso a um arbusto. Brilhante, roxo, meio enterrado na sujeira. Uma coisa boba, mas humana. Peguei-o e o enfiei no bolso como prova de que o mundo ainda existia além daquelas árvores. O sol subiu mais alto, meio-dia talvez. Eu estava tonta agora, movendo-me mais devagar. O som de água correndo ficou mais forte à frente, talvez um riacho mais largo, talvez um rio. Rastejei os últimos metros de uma encosta e o vi. Um estreito ribeirão cortando a mata, raso, mas correndo rápido. Caí de joelhos e bebi novamente. Tinha gosto de vida e terra ao mesmo tempo. Depois deitei de lado, com a bochecha pressionada no musgo, e ri. Uma risada seca e quebrada que assustou um pássaro em um galho próximo. Por alguns minutos, deixei-me imaginar um helicóptero, uma equipe de resgate. A manchete do jornal. Idosa encontrada viva após 3 dias na mata. Mas, mesmo na minha fantasia, ninguém veio por mim. Marcelo não estava procurando. Renata não estava chorando. Eles provavelmente já estavam ligando para a seguradora, fingindo estar de coração partido. Sentei-me, meus dedos tremendo. Ainda não, sussurrei. Vocês não vão vencer ainda. Foi então que me lembrei da estrada. Antes de virarmos para uma trilha da mata, passamos por um posto de gasolina com uma placa verde desbotada. Rodovia Estadual BR-465. Eu a tinha visto por apenas um segundo, mas estava a oeste do sol nascente. Se eu conseguisse continuar caminhando para oeste, a encontraria novamente. Parecia ridículo. Mas planos ridículos eram tudo o que me restava.
As horas seguintes foram um borrão de movimento e quedas. O chão da floresta transformou-se em pedra e raízes. Uma vez escorreguei e bati o ombro com força suficiente para embaçar minha visão. Pensei ter ouvido alguém chamando meu nome. Respondi, mas era apenas o vento através dos galhos, cruel e suave. Ao anoitecer, tropecei em uma pequena clareira. Havia algo ali. Uma cabana, ou o que restava dela. O telhado estava desabado, a porta pendurada de lado, mas tinha 4 paredes e uma sombra contra o vento. Rastejei para dentro como um animal. O ar cheirava a podridão e fumaça antiga. Uma cama de ferro estava no canto, enferrujada, mas ainda sólida. Sentei-me nela, minhas pernas tremendo. No chão havia uma lata, um isqueiro quebrado e uma revista rasgada de 2004. Eu não conseguia acender uma fogueira. Minhas mãos não obedeciam. Mas encontrei um cobertor rígido e sujo, e me enrolei nele mesmo assim. Naquela noite, permiti-me chorar. Não porque estava com medo, mas porque estava com raiva. Raiva por ter passado a vida inteira facilitando as coisas para eles. Assinando cheques, pagando hipotecas, perdoando cada pequeno desrespeito como estresse. Raiva por ter sido muito educada para notar quando o amor havia se transformado em conveniência. Em algum lugar no escuro, algo uivou. Gelei, prendendo a respiração. O som se desvaneceu. Apenas um coiote, talvez. Ou a floresta rindo. Sussurrei no silêncio. Você deveria ter se certificado de que eu estava morta, Marcelo. Então fechei os olhos e descansei a cabeça na estrutura de metal fria. A última coisa de que me lembro antes de adormecer foi a forma das árvores através do buraco no telhado, escura contra o céu roxo. Fiz uma promessa a mim mesma. Amanhã eu encontro-a na estrada. Amanhã eu rastejo, se for preciso. Amanhã eu começo a pegar tudo de volta. Quando acordei, foi com o som dos meus próprios dentes batendo. O cobertor estava úmido de orvalho. A luz da aurora escoava pelas tábuas rachadas como dedos finos. Eu ainda estava na mesma cabana quebrada, mas meu corpo parecia 10 anos mais velho. Minha língua estava inchada de sede. Minha perna direita tinha a cor de barro. Por um minuto, pensei ter morrido durante a noite. Então tentei me mover e a dor me lembrou que não. Cada articulação gritava. Minhas mãos estavam cortadas e empoladas. Minhas palmas pareciam a casca das árvores às quais eu me agarrei. Mas minha mente estava mais afiada agora. A fome faz isso com você. Despe-te por completo. Deixa apenas o que importa. Sentei-me devagar. Contei as respirações. 1, 2, 3. O mundo não girou desta vez. Isso era progresso. Eu precisava de comida. Água eu conseguiria encontrar de novo, mas sem comida eu desapareceria antes de chegar a qualquer estrada. Procurei no pequeno abrigo. Nada. Apenas a lata, meio cheia de água da chuva. Bebi tudo. Meu reflexo ondulou nela. O rosto de uma velha. Manchado de terra, olhos fundos, mas vivos. A voz de João voltou para mim então, clara como se ele estivesse parado bem atrás de mim. Você sempre foi teimosa, Elsa. Teimosa demais para morrer facilmente. Ele costumava dizer isso sempre que eu trabalhava mesmo com febre ou consertava o telhado do celeiro sozinha. Porque Marcelo não era bom com escadas. Eu sorri. Mesmo agora, ele estava certo. Usei uma das pernas da cama como bengala e deixei a cabana. O ar lá fora era cortante, quase metálico. A floresta cheirava diferente pela manhã, úmida e crua. Vapor subia do chão onde o sol o tocava. Seguia a luz novamente. Oeste, sempre oeste. No meio da manhã, encontrei um emaranhado de amoreiras silvestres. Metade das frutas estavam murchas, mas algumas ainda estavam boas. Comi com as mãos trêmulas, espinhos rasgando meus dedos. A doçura quase me quebrou. As lágrimas vieram então, mas quietas. Lágrimas de vida. Hoje não, sussurrei. Você está me ouvindo, Renata? Hoje não. O caminho à frente desceu para um barranco estreito. Pedras, lama, raízes, armadilha da natureza. Quase voltei, mas a encosta apontava para a mesma direção de que eu precisava. Então comecei a descer, firmando-me com um pedaço de pau. Na metade do caminho, a terra cedeu sob mim. Eu caí com força, rolando, terra enchendo minha boca, ombros gritando.
Quando parei, não consegui me mover por um momento. O céu girava. Um filete de sangue escorria pelo meu pescoço. Levei 5 minutos apenas para me ajoelhar novamente. A bengala se foi. Meu pulso direito parecia errado, talvez torcido, talvez pior. Mas o ar estava diferente ali, menos denso. Ouvi algo fraco, como um zumbido, baixo e constante. Prendi a respiração. Motores. Gelei, ouvindo. Lá estava de novo. Não perto, mas também não longe. Comecei a rastejar em direção ao som. Não era heróico. Era patético, lento, desesperado, mas era movimento. Centímetro por centímetro através do solo úmido e das folhas caídas. Meu corpo havia parado de ser meu horas atrás. Era apenas uma ferramenta agora. Eu o usei. Depois do que pareceram horas, eu o vi. Um brilho cinza entre as árvores. Metal. Arrastei-me para mais perto. Uma estrada. Estreita, rachada, mas real. Eu ri então, um som seco e quebrado que assustou um corvo do guardrail. Eu consegui, mas a estrada estava vazia. Sem carros, sem pessoas, apenas silêncio e o fraco zumbido de insetos. Minha risada se transformou em um soluço. Sentei-me no acostamento, respirando poeira e fantasmas de escapamento. E pela primeira vez desde aquela manhã na mata, deixei minha mente vaguear para casa. Imaginei a casa na Rua das Acácias, o arbusto de lilazes que João plantou antes de morrer. A caixa de correio lascada com meu nome ainda meio pintado. E. Almeida. Imaginei Marcelo parado na garagem, talvez ensaiando sua história para a polícia. Ela simplesmente se perdeu. Sabe como ela era esquecida? E Renata com seu cabelo perfeito chorando sob comando. Ela era boa nisso. Sempre foi. Pressionei a palma da mão no asfalto, áspero e quente. Vocês vão me ver de novo, disse em voz alta. Vocês vão me ver subir naquela varanda. Uma sombra se moveu. Por um momento pensei que fosse minha imaginação. Então ouvi o ronco baixo de um motor. Uma caminhonete apareceu na curva, faróis apagados, devagar. Acenei com os braços fracamente. O motorista pisou no freio, a poeira voando. Um homem desceu, na casa dos 40 e poucos anos, usando um boné vermelho e o tipo de olhar que as pessoas reservam para fantasmas. Meu Deus do céu, senhora, ele disse. A senhora está bem? Tentei falar, mas as palavras se embolaram. Apenas um sussurro saiu. Por favor, preciso da cidade. Ele hesitou, depois acenou. Entre, eu levo a senhora. Ele me ajudou a entrar no banco do passageiro. O cheiro de gasolina e café preencheu a cabine. Ele me ofereceu água de uma garrafa plástica. Bebi de uma vez. O que aconteceu? Ele perguntou enquanto começávamos a nos mover. A senhora se perdeu? Olhei pela janela para as árvores deslizando. Algo assim? O senhor tem família por aqui? Quase ri. Não mais. Ele não insistiu. Dirigiu em silêncio. Quando a mata rareou e os primeiros telhados apareceram, senti algo apertar em meu peito. Não alívio, nem medo. Algo no meio. Eu não tinha parado de sofrer. Eu apenas tinha parado de estar perdida. Me deixe perto da Avenida Tiradentes, eu disse a ele. Posso caminhar a partir dali. Tem certeza? Ele perguntou. Eu acenei. Tenho andado por muito tempo. Ele me deixou perto do posto de gasolina antigo, o mesmo por onde passei naquela manhã antes de me levarem para dentro. Fiquei ali, observando sua caminhonete desaparecer na distância. Eu estava em casa. Não segura ainda, mas perto o suficiente de casa para começar uma guerra. A primeira coisa que notei foi como tudo parecia normal. Carros passavam. Pessoas passeavam com cães, carregavam mantimentos, gritavam ao telefone. O posto de gasolina tinha a mesma faixa desbotada esvoaçando sobre a janela, servindo pão de queijo quentinho. Minha cidade não havia mudado, nem com meu desaparecimento, nem com meu sofrimento. A vida, ao que parecia, continuava muito bem sem mim. Eu não fui para casa, ainda não. Em vez disso, caminhei devagar e mancando, como alguém se recuperando de uma cirurgia, pela Avenida Tiradentes em direção ao único lugar que me permitiria desaparecer por um tempo. A pousada Estrela do Mar. Estava lá desde os anos 70.
Ainda tinha a mesma placa de neon rachada e vasos de flores com gerânios de plástico. Eu não entrava lá há mais de 20 anos. Não desde que o irmão de João veio visitar e bebeu demais para ficar em nossa casa. O homem atrás do balcão não me reconheceu. A senhora precisa de um quarto? Ele perguntou, olhando para minhas roupas manchadas de terra. Sim, eu disse. Apenas uma noite. Ele não fez perguntas. Talvez eu parecesse alguém que tinha fugido. Talvez eu fosse. O quarto estava frio, cheirava a níssimpe, água sanitária e ar velho. Tirei os tênis, estremecendo quando a pele do meu calcanhar grudou na meia. Eu não chorei. Apenas sentei-me na beirada da cama por um longo tempo, olhando para a TV antiga no canto sem ligá-la. Eu poderia ter ligado para alguém, a polícia, a delegacia local, mas não o fiz. Ainda não. Em vez disso, abri a gaveta do móvel e encontrei um bloco de notas fino com um lápis pequeno. Comecei a escrever. Não uma carta, não uma confissão, uma lista. O que eu lhes dei? 42 mil reais para o negócio fracassado de Marcelo, a casa, ainda em meu nome. Mas por questões fiscais eles pagavam as contas. O Toyota Corolla. Parei de dirigir. A cirurgia dentária de Renata. A instalação da piscina para os netos que nunca visitavam. Procuração assinada há 3 anos sob pressão. Minha apólice de seguro atualizada há 6 meses. Marcelo listado como beneficiário. Cada linha parecia arrancar um dente. Não por causa do dinheiro, mas por causa da facilidade com que eu havia dito sim. Eu costumava dizer a mim mesma que era amor. É o que as mães fazem. Nós ajudamos, nós damos, nós ficamos quietas, mas agora cada sim parecia um prego, e eles usariam esses pregos para construir meu caixão. Quando terminei a lista, dobrei o papel e o guardei debaixo do travesseiro. Depois deitei, olhando para o teto rachado. Eu não dormi. Eu apenas esperei. Às 7 da noite, deixei o quarto. Caminhei lentamente até a beira da cidade, em direção à Rua das Acácias. Minha rua. Não me aproximei o suficiente para ser vista, apenas o suficiente para ver as luzes. Minha casa estava acesa. Luzes da varanda, sala de estar, cozinha. Reconheci o padrão. Era o cenário de receber visitas. E então eu vi o motivo. Balões amarrados à caixa de correio. Prateados, flutuando como desculpas. Eles estavam fazendo um memorial. Fiquei nas sombras do carvalho do outro lado da rua e observei a chegada dos convidados. Vizinhos, colegas, algumas pessoas do grupo da igreja de Marcelo. Eles trouxeram comida, se abraçaram, riram. E então eu a vi. Renata em um vestido escuro, cabelo puxado para trás, olhos vermelhos, mas maquiagem impecável. Ela era boa. Vou dar-lhe esse crédito. Ela conseguia vender luto como uma profissional. Ela estava no topo dos degraus, a mão no coração, acenando enquanto as pessoas ofereciam condolências. Marcelo não estava lá fora, mas eu podia imaginá-lo lá dentro preparando seu discurso. Nós a perdemos muito cedo. Ela era esquecida, pensamos que ela estava apenas dando uma volta, nunca imaginamos. Eu não senti nada, nenhuma raiva, nenhum desgosto, apenas uma clareza profunda e precisa. Eles estavam de luto por mim sob meu teto, com comida que provavelmente eu paguei. Que fiquem, que chorem, que lamentem, que acreditem por enquanto, que se safaram, porque amanhã tudo mudaria. Virei-me e voltei para a pousada, cada passo mais firme que o anterior. Dormi naquela noite, profundo e frio como pedra. Quando acordei, estava com um pensamento na cabeça. Eu preciso do meu dinheiro, dos meus direitos, do meu nome. Às 9 em ponto, entrei no meu banco. A caixa, jovem, sorridente, congelou um pouco quando me viu. Senhora, eu sinto muito. Eu gostaria de falar com Ricardo Santos, eu disse, o meu gerente de contas. Uma pausa, depois, claro, eles o chamaram da área TINEI interna. Ele saiu 5 minutos depois, segurando uma prancheta e uma xícara de café. Quase deixou cair os dois quando me viu. Dona Elza? Viva, eu disse, e quero revisar minhas contas. Sentamos em seu escritório envidraçado. Ele mexia na caneta, suando.
Nós fomos informados que a senhora estava... Quer dizer, seu filho... Não perguntei o que ele lhe disse. Falei calmamente. Pedi para revisar minhas contas, todas elas. Hoje. Ele engoliu. Sim, imediatamente. Levou 1 hora. Cada transação, cada saque, cada débito automático mensal que eu não havia aprovado. Acontece que Marcelo estava ocupado realocando, renomeando, consolidando ativos, disse a Ricardo há 2 semanas, preparando, sem dúvida, para o pagamento. Ao meio-dia, eu havia congelado todas as contas conjuntas. Às 12h30, revoguei a procuração. À 1, liguei para minha advogada. O velho advogado de João? Ele perguntou. Não, eu disse. Alguém mais afiada. Porque não se tratava apenas de proteger o que era meu. Tratava-se de fazê-los responder. Às 2, eu estava de volta ao meu quarto de pousada, segurando uma pasta parda cheia de papéis. Legais, reais, poder, não performance. Eu ainda não tinha decidido quando aparecer. Não no jantar, não na igreja, não. Eu esperaria pelo dia em que eles pensassem que haviam vencido. O dia em que o cheque chegasse, e então eu entraria por aquela porta. Não um fantasma, não uma vítima, mas um acerto de contas. Quando saí da pousada, 2 dias haviam se passado. Lavei a sujeira do meu rosto, cortei meu cabelo com a tesoura da pousada, até peguei um cardigan, claro, emprestado no brechó ao lado. Quando olhei para meu reflexo no espelho do banheiro, quase não me reconheci. Havia algo em meus olhos que não estava lá antes. Calma. Não perdão. Apenas o tipo que vem depois que você para de pedi-lo. Peguei um táxi para o outro lado da cidade. Não disse ao motorista onde eu realmente morava. Perto da Avenida das Paineiras com a 7 de setembro, eu disse. A casa branca com os lilazes. Ele acenou. Não se importou. Fiquei grata por isso. Pessoas que não se importam são úteis quando você está planejando voltar dos mortos. O ar estava pesado, denso com a promessa de chuva. Pedi a ele para parar meio quarteirão antes. Meu quadril doeu quando saí, mas a dor parecia diferente agora. Menos como sofrimento, mais como prova. Prova de que eu havia sobrevivido. A primeira coisa que notei ao dobrar a esquina foi a faixa. Em memória amorosa de Elza Almeida, 1949 a 2023. Eles a tinham esticado sobre minha varanda. Parei de andar, apenas encarei. Minha varanda, meu nome, minha morte. Eles até usaram a foto do funeral de João. Aquela em que eu usava o lenço azul que ele me comprou em Salvador. Devem ter tirado da parede do meu quarto. Na garagem, Marcelo estava falando com um homem de terno escuro. Representante da seguradora, eu imaginei. Sua postura o denunciava. A inclinação educada, o aceno ensaiado, a falsa simpatia. Renata pairava perto deles, mãos cruzadas, olhos marejados. Ela desempenhou seu papel lindamente. Fiquei atrás da cerca viva do vizinho, observando. Marcelo estava barbeado agora, cabelo penteado para trás, vestindo o paletó que eu lhe dei no último aniversário. Parecia mais jovem do que era. Ele sempre foi bom em parecer apresentável quando importava. O homem lhe entregou um documento. Marcelo assinou sem hesitar. É isso, disse o agente. Assim que o cheque for compensado, o senhor receberá a confirmação pelo correio. Sinto muito novamente por sua perda. A voz de Marcelo era suave, calma. Obrigado. Ela era uma mulher maravilhosa. Eu quase ri. Uma mulher maravilhosa, o tipo que você abandona no meio das árvores. Quando o homem partiu, Renata se virou para Marcelo, seu sorriso desaparecendo no segundo em que o carro sumiu. E então, quanto? O suficiente, ele disse. Mais do que o suficiente. Eu os observei entrar. O braço de Renata enganchado no dele. Meu filho e sua esposa perfeita planejando sua nova vida sobre meus ossos. Fiquei do lado de fora até a chuva começar. Gotas frias, finas, implacáveis. Então caminhei até o fim da rua e me sentei no ponto de ônibus. Uma mulher ao meu lado, de meia idade, carregando uma sacola de supermercado, ofereceu-me um lenço de papel. Funeral? Ela perguntou suavemente, acenando na direção da casa. Eu hesitei. Algo assim? Ela sorriu gentilmente. O aniversário da minha mãe foi semana passada. Ainda espero que ela ligue às vezes.
Bobagem, não é? Não é bobagem, eu disse. Apenas humano. Naquela noite, voltei para a pousada, liguei a TV pela primeira vez. O noticiário local estava no ar. História trágica continua enquanto família e amigos lamentam o desaparecimento da idosa Elza Almeida, de 74 anos, disse a âncora. As autoridades não descartaram um acidente. Eles mostraram minha foto, minha casa, o falso luto do meu filho. Assisti a tudo, em silêncio. Depois, desliguei a TV e fiquei sentada no escuro. Não era luto o que eu sentia. Era uma estranha e lenta satisfação. Eles haviam construído uma mentira perfeita e eu a queimaria, uma verdade de cada vez. Na manhã seguinte, voltei ao banco. Ricardo havia feito seu trabalho bem. As contas estavam congeladas. A bandeira do seguro de vida estava sob investigação. O rastro legal havia começado. Então liguei para minha advogada, doutora Camila Costa. Afiada como vidro, 40 anos, olhos de falcão. Eu a encontrei por meio de uma recomendação do primo do balconista da pousada. Afinal, cidades pequenas têm suas utilidades. Ela ouviu atentamente enquanto eu lhe contava tudo. Cada transação, cada documento, cada manipulação. Ela não interrompeu. Quando terminei, ela disse calmamente: Dona Elza, se pelo menos metade disso for verdade, é tentativa de homicídio. Eu acenei. Eles não verão dessa forma. Ela ajustou os óculos. Talvez não, mas a polícia verá. Especialmente quando descobrirem quem abriu o pedido de indenização. Eu não os quero na cadeia, eu disse. Ainda não, quero tudo de volta primeiro. Doutora Camila sorriu levemente. Então começaremos com a casa. Naquela tarde, fomos juntas para lá. Ela insistiu que eu esperasse no carro enquanto falava com eles. A chuva havia se transformado em garoa. Pela janela, eu a vi subir na varanda. Bater na porta. Renata abriu a porta, confusa no início, depois cautelosa. Marcelo apareceu atrás dela. Elas conversaram brevemente, tensas. Doutora Camila entregou um envelope, notificação legal. Eu não consegui ouvir o que foi dito, mas o rosto de Renata mudou de cor 3 vezes. A mandíbula de Marcelo se apertou. Ele olhou para a rua uma vez, seus olhos passando sobre o carro estacionado sem reconhecimento. Então doutora Camila se virou e voltou, calma, composta. Ela deslizou para o banco do passageiro. Eles têm 72 horas para desocupar, ela disse. Eu encarei o para-brisa, o reflexo molhado da minha varanda. Ótimo! A senhora terá que comparecer à audiência, ela acrescentou, para confirmar a identidade. Eu sorri fracamente. Eu estarei lá. Naquela noite, dormi com o envelope na minha mesa de cabeceira. A chuva batia na janela. Pela primeira vez desde a mata, senti algo perto da paz. Não do tipo suave, do tipo que precede uma tempestade. Amanhã eles saberiam. Amanhã a mulher morta voltaria para casa. O tribunal cheirava a lustra-móveis de limão e velhas discussões. Sentei-me no banco de madeira perto da sala de audiências 3B, uma pasta no meu colo, meus dedos apoiados na borda. Ao meu redor, pessoas sussurravam, rabiscavam, clicavam suas canetas, audiências de divórcio, pequenas causas, disputas de inventário, mas eu estava aqui porque havia voltado dos mortos e tinha papelada para provar isso. Dona Elza Almeida. A voz do oficial de justiça era calma, educada. Eu me levantei, meus joelhos rígidos, mas firmes. Sim. Ele abriu a porta. Eles estão prontos para a senhora. Lá dentro, a sala de audiências estava quase vazia. Apenas uma juíza, uma escrivã e doutora Ana Camila ao meu lado. Na outra mesa, Marcelo e Renata. A cabeça de Marcelo se ergueu no momento em que entrei. Sua boca se abriu e depois se fechou. Observei o sangue escoar de seu rosto. Renata não se virou. Não imediatamente. Ela apenas olhou para a frente, mãos dobradas como uma menina na igreja. Mas eu vi seus ombros enrijecerem, como se ela tivesse sentido um fantasma passar. A juíza olhou para o documento à sua frente. Esta audiência se refere à verificação de identidade da senhora Elza Almeida em relação a reivindicações de propriedade e seguro iniciadas por terceiros. A peticionária está presente? Estou, eu disse, voz firme.
Marcelo piscou, depois se levantou abruptamente. Meritíssima, isso é insano, ela está... Ele hesitou. Não conseguiu dizer. Viva! Eu terminei por ele. Eu estou viva. Renata finalmente olhou para mim. Então seus olhos me examinaram como se eu fosse alguma artista de rua fingindo ser algo que eu não era. Ela não disse uma palavra, mas eu vi no rosto dela. Medo. A juíza não sorriu, mas seu tom se suavizou. Começaremos confirmando sua identidade, Sra. Almeida. Entreguei minha certidão de nascimento, RG, CPF, carteira de motorista. Vencida, mas minha. A doutora Camila passou o prontuário médico da clínica de pronto atendimento que visitei no dia seguinte à fuga da mata. Fotos dos ferimentos, boletim de ocorrência registrado naquela manhã, tudo alinhado, página após página. A juíza revisou tudo em silêncio. Marcelo estava como pedra. Apenas uma vez o vi olhar para Renata, e aquele olhar dizia tudo. Isso não fazia parte do plano. Eles pensaram que eu morreria quietinha, que a natureza encobriria o crime deles. Em vez disso, eu voltei com tinta e testemunhas. Após uma longa pausa, a juíza levantou os olhos. O tribunal reconhece a senhora Elza Almeida como legalmente viva e em plena capacidade para gerir seu patrimônio. Com efeito imediato, todos os direitos de propriedade e financeiros revertem para ela. Doutora Camila acenou. Iniciaremos os procedimentos para reverter a transferência de autoridade e restaurar a propriedade da casa da Rua das Acácias. A juíza bateu o martelo uma vez. Assim ordenado. Foi isso. Sem drama, sem ultraje, apenas o som de um martelo e o fim do jogo deles. Ao nos levantarmos para sair, Marcelo deu um passo em minha direção. Sua voz baixou para um sussurro. Mãe, o que a senhora está fazendo? Olhei-o nos olhos. Estou voltando para casa. Renata agarrou o braço dele, puxando-o de volta. Não, ela sibilou, mas eu não tinha terminado. Virei-me para a juíza. Meritíssima, posso solicitar uma escolta policial quando retornar à propriedade? A juíza acenou. Concedido. Naquela tarde, observei de longe um policial militar bater na minha porta. Marcelo abriu, disse algo. O oficial entregou-lhe a mesma notificação que doutora Camila já havia dado. Renata estava no corredor, braços cruzados, sem se mover, sem falar. Eles tinham 48 horas restantes. Não voltei para a pousada. Fiz check-in em uma pequena pensão perto da biblioteca, caminhei o quarteirão sozinha, sentei-me em um banco em frente à padaria antiga e observei as pessoas passarem. Ninguém me reconheceu. Ou talvez reconheceram e não tinham certeza se estavam vendo um fantasma. Naquela noite, escrevi novamente. Não uma lista desta vez, não fatos, mas uma carta para minha neta, para Alice. Se eles deixaram você acreditar que morri, quero que saiba a verdade. Eu não morri. Eles me abandonaram. Mas eu voltei. E não voltei por vingança. Voltei para lembrar quem eu sou. Você sempre me viu, mesmo quando eles não viram. Estarei esperando quando você estiver pronta para me encontrar. Com amor, vovó. Dobrei a carta, selei e a levei ao correio ao nascer do sol. A mulher atrás do balcão olhou para o nome e endereço. Sua família? Ela perguntou. Eu sorri. Ainda não, mas talvez um dia. Então me virei para a Rua das Acácias. Minha rua, minha varanda, meu nome ainda na caixa de correio. Amanhã eles teriam ido embora. E eu entraria novamente na minha casa, não como convidada, não como uma mãe implorando por espaço, mas como a mulher que a construiu, sozinha, viva e livre. Eu não queria ir à polícia. Não porque tivesse medo de que não acreditassem em mim, embora soubesse que era um risco. Eu não queria ir porque isso tornava tudo real. Porque uma vez que você nomeia uma coisa, ela se torna algo que você tem que carregar para sempre. Mas o que eles fizeram tinha um nome. E eu tinha parado de fingir o contrário. Naquela manhã, o sol nasceu limpo. Sem chuva, sem névoa, apenas luz, honesta e dura. Vesti a blusa azul marinho que comprei no brechó e a abotoei até o fim. Havia um pequeno rasgo sob o braço esquerdo. Eu não o consertei. Que eles vissem o dano. Que soubessem que nem tudo estava polido e organizado. A delegacia não havia mudado. Ainda as mesmas cadeiras de espera com vinil desgastado. A mesma bandeira no canto. O mesmo balcão da frente com a placa lascada.
Seja gentil, estamos aqui para ajudar. Dei um passo à frente. A mulher atrás do balcão levantou os olhos do computador. Bom dia, posso ajudar? Sim, eu disse. Gostaria de denunciar um crime. Sua expressão não mudou. Tudo bem, que tipo de crime? Tentativa de homicídio, eu disse. Agora ela olhou para mim. Desculpe? Meu nome é Elza Almeida, 74 anos, residente da Rua das Acácias. Entreguei-lhe minha identidade e um documento dobrado da Dra. Camila, uma declaração autenticada com datas, notas médicas e uma linha do tempo. Fui abandonada para morrer no Parque Estadual da Serra do Mar há 5 dias pelo meu filho e sua esposa. Ela piscou lentamente. Só um momento. 10 minutos depois, eu estava sentada em uma pequena sala sem janelas, daquelas onde você começa a suar mesmo quando está frio. Um oficial mais jovem entrou, delegado Matias, 30 e poucos anos, corte de cabelo impecável, o tipo de rosto que parecia mais à vontade atrás de um laptop do que na mata, mas seus olhos eram firmes. Dona Elza, lamento. Fomos informados que a senhora estava... morta, eu disse. Sim, eu também fui. Ele fez uma pausa. Posso gravar esta conversa? Eu acenei. A luz vermelha piscou. Ele cruzou as mãos. Conte-me tudo desde o início. E eu o fiz, desde a manhã em que disseram que faríamos uma caminhada curta até o momento em que foram embora, até as 2 noites na mata. As bolhas, as amoras, a cabana enferrujada, a caminhada até a estrada, o caminhoneiro que me deu carona, a pousada, o banco, a advogada, a papelada do seguro já em andamento. Eu não chorei. Eu não vacilei. Matias não interrompeu, exceto para perguntar datas e nomes. Ele anotou tudo. Quando terminei, puxei minha manga para trás e mostrei-lhe os hematomas ainda desaparecendo em meus braços, os cortes nas palmas das mãos, a pele em carne viva no meu tornozelo. Já fui examinada por um médico, eu disse. Está tudo documentado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E a senhora sabe por que eles fariam isso? Eu olhei para ele. O senhor é um homem inteligente, delegado. O senhor sabe por quê. Dinheiro. Quase R$1 milhão do seguro de vida. Além da casa, das contas e de qualquer outra coisa que pensaram que poderiam ficar. Ele exalou lentamente. A senhora entende que isso será delicado. Eles são sua família. Eles eram, eu corrigi. Não mais. Ele acenou. A senhora quer apresentar queixa formal? Eu quero que seja investigado adequadamente. Não estou buscando vingança. Estou buscando a verdade. Ele fechou o arquivo. A senhora terá notícias nossas em 48 horas. Se o que a senhora está dizendo se sustentar, e parece que sim, seguiremos adiante. Eu me levantei. Meus joelhos rangeram, mas eu não me importei. Delegado, sim. Eu sei como isso parece. Uma mulher velha, problemas familiares, algumas decisões ruins, algum dinheiro, fácil de descartar. Ele não argumentou. Mas eu rastejei para fora daquela mata para olhar as pessoas nos olhos. Não sou apenas uma mãe ou uma vítima, eu sou uma testemunha e pretendo ser ouvida. O rosto dele não mudou, mas algo em sua postura sim. Sim, senhora. Lá fora, a luz feriu meus olhos. Peguei meus óculos de sol no bolso, aqueles baratos de um expositor giratório, e os coloquei como uma armadura. Eu não fui direto para casa. Parei na cafeteria da Rua 7 de Setembro, aquela que não visitava desde que João morreu. Pedi um café preto, sentei-me perto da janela. Observei as pessoas viverem e esperei. 2 horas depois, meu telefone vibrou. Número desconhecido. Dona Elza Almeida, a voz de Matias. Analisamos a documentação inicial. Atribuí uma equipe. Estamos abrindo uma investigação formal. Fechei os olhos, não em alívio, mas em prontidão. Eles haviam jogado terra sobre mim. Agora eles me veriam ressurgir. Houve um tempo em que eu teria morrido por Marcelo. Não no sentido dramático, não do tipo que você vê em filmes. Refiro-me ao tipo silencioso, ao tipo cotidiano, o tipo em que você trabalha em turno dobrado para que seu filho possa ir ao passeio da escola, onde você come pão com manteiga no jantar para que sobre o suficiente para a mensalidade do futebol, onde você mente por ele quando os vizinhos perguntam por que a janela da frente está quebrada de novo. Eu morri um pouco por ele, aos poucos.
Mas naquela época, eu pensava que era isso que as mães deveriam fazer. João e eu o tivemos tarde. Eu tinha 36, João tinha 41. Todos diziam que éramos corajosos por ter um bebê tão perto da meia-idade. Eu não me sentia corajosa. Eu apenas me sentia sortuda. Marcelo era um bebê suave, sempre quente, sempre buscando. Ele costumava dormir aninhado ao meu lado, como se nunca precisasse de mais ninguém. Quando tinha 4 anos, me disse que eu fazia as melhores panquecas do mundo. Quando tinha 8, disse que um dia me compraria uma casa com telhado de ouro. Quando tinha 12, chorou quando eu saí para um seminário de treinamento de fim de semana. Quando tinha 16, parou de falar comigo a menos que quisesse algo. Eu disse a mim mesma que era normal. Adolescentes se afastam, eles voltam. Mas Marcelo nunca voltou. Não de verdade. Ele entrou para a faculdade comunitária, mas desistiu após um semestre. Conseguiu um emprego em uma corretora de seguros, saiu de casa aos 23 anos, não muito longe, apenas 20 minutos de distância. Mas poderia ter sido outro planeta. Ele parou de ligar, parou de visitar, a menos que precisasse de algo. Dinheiro, geralmente. A primeira vez que pediu um empréstimo foi pequeno, apenas 200. Mãe, meu pagamento está atrasado. Depois virou 500, depois 2.000, depois 10.000. Eu sempre dava. Eu tinha economias, eu tinha a pensão de João. E eu tinha a lembrança de um garotinho que uma vez me fez um cartão que dizia: "Você é minha melhor amiga, mamãe, para sempre." Eu guardei aquele cartão. Ainda o tenho. Dobrado ao meio, guardado na minha Bíblia como uma flor prensada de outra estação. Então veio Renata. Ela chegou como uma rajada de perfume e opiniões firmes. Ela sorria demais e abraçava de menos. Ela dizia coisas como: "Ai, que adorável, não é?" Quando eu mostrava as colchas que fiz. Disse que eu deveria fazer um downsizing, porque escadas não eram seguras na minha idade. Marcelo mudou perto dela. Ou talvez ele apenas se tornou mais ele mesmo. Ela cuidava de tudo. Seus e-mails, suas contas, até mesmo seu celular às vezes. "Estamos apenas tentando simplificar as coisas", ela disse uma vez. "Sabe como ele fica distraído?" Mas eu sabia a verdade. Eles tomaram conta da minha casa centímetro por centímetro. Primeiro foi apenas eles ficando por um fim de semana, enquanto o apartamento deles era dedetizado. Depois um mês, porque a cozinha precisava de reparos. De repente, eu estava morando no quarto de hóspedes e eles estavam administrando a propriedade. Ela mudou os móveis, pintou as paredes, jogou fora meu bule, disse que estava rachado, que não era seguro. Eles nunca perguntaram e eu nunca os impedi. Eu disse a mim mesma que estava mantendo a paz, que Marcelo estava sob pressão. Que Renata tinha boas intenções, mesmo que me irritasse. Mas em algum lugar no fundo, eu senti. O apagamento lento. Começou com o espaço, depois com as rotinas, depois com as decisões, depois com os nomes. Ele parou de me chamar de mãe, começou a me chamar de Elsa quando estávamos perto dos amigos dela. Disse que era mais moderno. Disse que Dona Elsa soava muito distante, mas mãe fazia as pessoas pensarem que eu era mais velha do que eu parecia. Eu sorri, ignorei, disse a mim mesma que não importava, mas importava, porque o dia em que alguém apaga seu nome é o dia em que eles começam a esquecer que você é uma pessoa. Quando me pediram para assinar os direitos financeiros só para o caso de algo acontecer, hesitei pela primeira vez. Mas eles trouxeram papéis, trouxeram café, trouxeram charme, e eu disse a mim mesma novamente que estava tudo bem. Eu não tinha nada a esconder. Essa foi a última vez que vi os olhos de Marcelo me olharem com algo parecido com calor. Depois disso, toda interação tinha um limite. Você se lembrou de pagar o IPTU? Você reabasteceu seus remédios? Você ainda está dando cheques para a igreja? Isso não é inteligente, mãe. Ele me chamava de mãe quando estava irritado, só então. Depois veio a apólice de seguro. Vamos apenas atualizá-la, disse Renata docemente. Está desatualizada. Você ainda tem o João listado como principal. Eu olhei para ela. João está morto. Ela sorriu como se eu fosse lenta. Exatamente. Então vamos listar o Marcelo, sabe, por segurança. Foi esse o momento. Aquele que eu não admiti nem para mim mesma. Eu vi nos olhos dela. Não amor, nem cuidado, mas intenção. E eu assinei mesmo assim.
porque alguma parte de mim ainda queria acreditar que eu importava. Ainda esperava que ele se lembrasse daquelas panquecas, da promessa do telhado de ouro, daquele cartão de giz de cera na minha Bíblia. Mas promessas desaparecem e filhos esquecem. Foi o que pensei quando acordei na mata. Lábios rachados, garganta seca, perna torcida sob mim. Foi o que pensei enquanto me puxava em direção à luz. E era o que eu sabia agora. Com meu corpo de volta, meu nome restaurado, minha varanda recuperada, eles não tentaram me matar porque me odiavam. Eles fizeram isso porque eu havia me tornado inconveniente. Porque pensaram que eu não tinha mais utilidade, mas eles estavam errados, eu ainda estava aqui. E pela primeira vez na minha vida, eles veriam quem eu realmente era, sem a bondade para me esconder, sem o amor para protegê-los, sem o silêncio para salvá-los. Não mais mãe, não mais banco, não mais fantasma. Apenas eu, Elsa Almeida. Eles ainda estavam lá quando chegamos. O caminhão de mudança estava na garagem, a porta traseira aberta. 2 malas empilhadas ao lado, mas nada embalado dentro. As cortinas ainda estavam fechadas, luzes da varanda apagadas, correio intocado. Eles não estavam se preparando para sair. Eles estavam esperando que alguém mudasse de ideia. Eu não mudei. O policial militar saiu do carro primeiro. Jovem, quieto, seguindo o protocolo. Doutora Camila veio em seguida, calma como sempre, segurando uma cópia da ordem judicial na mão. Fui a última a abrir a porta do carro. Levei meu tempo. Meu pé tocou a garagem como uma promessa. O oficial bateu na porta. Sem resposta, ele bateu novamente, mais alto. Aquiete a polícia. Vocês receberam a notificação formal. O tempo acabou. Ouvimos movimento. O som das persianas se movendo. Então a porta se abriu. Renata estava lá, de legging e um moletom grande, cabelo preso em um coque alto como se fosse dia de faxina. Ela olhou nos meus olhos e depois olhou para mim como se eu fosse névoa. O que é isso? Ela perguntou secamente. Doutora Camila deu um passo à frente. Vocês foram formalmente despejados sob reversão de emergência da transferência de propriedade. De acordo com a ordem judicial, a proprietária legal retornou. Você quer dizer ela? A boca de Renata se contorceu. Sim, senhora, disse doutora Camila. Ela! Marcelo apareceu atrás dela, descalço, meio barbeado, segurando um celular. Isso é desnecessário, ele disse. Vamos recorrer. Vocês não podem simplesmente entrar aqui assim. O oficial levantou a mão. Senhor, vocês tiveram 72 horas. Receberam notificação por escrito e tempo para desocupar. Isso não é uma discussão. Marcelo olhou para mim, então, pela primeira vez desde a mata. Olhou de verdade. Ele não disse meu nome, não perguntou como eu estava, não pediu desculpas. Ele disse, a senhora está arruinando tudo. Eu quase sorri, porque era verdade. Eles não contaram apenas com a minha morte. Eles construíram uma vida inteira sobre ela. E agora eu estava parada na porta com uma ordem judicial e 2 testemunhas, viva e sem piscar. Vou esperar lá fora, eu disse calmamente. Vocês têm 20 minutos. Renata cruzou os braços. Você acha que isso a torna nobre? Você acha que alguém vai se importar? Você é apenas uma velha amarga. Doutora Camila interrompeu, voz ainda suave. A senhora não está ajudando a si mesma, senhora Almeida. Eu não sou ela, Renata estalou. Não, eu disse. Você nunca foi. Eles bateram a porta. Lá dentro, ouvi gavetas abrindo, um armário, o baque apressado de caixas sendo meio cheias, mas eu não me movi. Fiquei no meu caminho e olhei para a rua. Os vizinhos não estavam olhando. Cortinas se agitavam, mas ninguém saiu. Cidades pequenas sabem como fingir que não viram. O oficial ficou perto dos degraus. Doutora Camila estava ao meu lado. A senhora quer dizer alguma coisa? Ela perguntou baixinho. Para eles? Ela acenou. Não, ela esperou. Mas para você, sim, eu disse. Estou ouvindo. Olhei para o meu jardim, os vasos secos, a cerca viva que eles nunca apararam. Passei 30 anos cuidando desta casa. Pintura, vazamentos, reparos, cada pequena rachadura. Eu me orgulhava disso. E depois passei 5 anos vendo-os desfazê-la. Peça por peça. Primeiro eles mudaram a pintura, depois mudaram as regras, depois mudaram a mim. Doutora Camila não interrompeu.
Eu pensei que amor significava silêncio, significava dar, significava paciência. E agora? Ela perguntou. Agora eu sei que o amor nunca deve ser dado como garantido, eu disse. E o silêncio nem sempre é graça, às vezes é apenas permissão. A porta se abriu. Renata saiu primeiro, carregando uma sacola esportiva e uma caixa plástica rotulada escritório. Ela não olhou para mim. Marcelo a seguiu, mais lento. Ele tinha uma mochila e uma mala. Seus olhos estavam injetados, sua camisa para fora da calça. Ele parou na metade dos degraus. A senhora poderia ter falado comigo, ele disse. Eu falei, eu respondi. Você parou de ouvir. Ele parecia querer dizer mais, mas não disse. Eles carregaram o carro em silêncio. Eu esperei até que eles fossem embora. Então entrei. O ar estava viciado. A sala de estar cheirava a algum tipo de difusor de varetas, baunilha e produtos químicos. As paredes ainda eram o cinza pálido que Renata havia insistido. As cortinas eram novas, mas o formato da casa era meu. O silêncio lá dentro não estava vazio, estava limpo. Doutora Camila andou atrás de mim, verificando a papelada, tirando fotos para a documentação. O oficial fez uma anotação e saiu para confirmar por rádio. Fiquei na porta da cozinha. Minha chaleira antiga tinha sumido. O mesmo acontecera com a fruteira que João e eu compramos em Santa Bárbara. A parede de fotos havia sido substituída por estampas de árvores e citações em letra cursiva. Uma delas dizia: "Família é tudo." Eu a tirei da parede e a coloquei gentilmente no balcão. Depois abri a porta dos fundos e deixei o ar entrar. Mais tarde, depois que todos foram embora, fiz chá. Não na minha chaleira, ela se foi, mas em uma panela amassada que encontrei embaixo da pia. Bebi-o parada no quintal, ao lado do arbusto de lilazes. Não florescia há 4 anos. Talvez florescesse na próxima primavera. Talvez não, mas era meu novamente. Cada galho seco, cada cômodo feio, cada gaveta quebrada, meu. E desta vez eu não estava dando. Eu não liguei para Alice. Apenas escrevi a carta, coloquei no correio, esperei. Eu não esperava que ela viesse. Ela morava em outro estado agora. Faculdade, emprego, sua própria vida, e não visitava desde o ano seguinte à morte de João. Mas 3 dias depois de eu recuperar minha casa, houve uma batida na porta. Não a campainha. Uma batida. Suave, incerta. Eu abri e lá estava ela. 24. Talvez 25 agora, cabelo mais escuro do que eu me lembrava, um anel no nariz, uma pequena mala a seus pés. Nós nos encaramos. Ela foi a primeira a falar. A senhora está viva, eu acenei. Parece que sim, ela engoliu. Seus olhos se encheram, mas não lacrimejaram. Eu pensei que eles estavam mentindo. Estavam. Quer dizer, eu esperava, mas eles disseram... Ela se interrompeu, olhou para trás, como se talvez ainda não tivesse certeza de que não estava sonhando. Entre, Mags, eu disse. Ela entrou devagar, como se o ar pudesse se estilhaçar se ela se movesse muito rápido. Ela ficou no corredor, olhou em volta. Eles mudaram tudo. Eles tentaram, eu disse. Ela deixou a mala cair, então se virou para mim e me abraçou apertado. Sem palavras, apenas calor e pressão e aquele cheiro que eu costumava conhecer. Shampoo e cadernos e algo jovem que eu não conseguia mais nomear. Eu não chorei, mas senti algo se quebrar no meu peito. Sentamos na cozinha, sem grandes conversas, sem explicações ainda. Eu fiz chá. Ela colocou mel no dela como fazia quando era criança. Mel demais. Eu a observei fazer isso e senti por um momento como se o tempo tivesse soluçado. Então ela disse baixinho: "Conte-me o que realmente aconteceu." E eu contei. Não de uma vez, não como um discurso, apenas peça por peça. Contei-lhe sobre a mata, o tronco, a caminhonete indo embora, a noite sob as árvores, o riacho, a forma como o céu parecia quando pensei que ia morrer, a cabana, a estrada, a pousada, a lista. Ela não interrompeu, nenhuma vez. Quando cheguei à parte sobre a casa e o tribunal e o olhar nos olhos do pai quando entrei, ela se inclinou para a frente, as mãos curvadas em torno da caneca como se precisasse dela para se manter firme, e quando terminei, ela se recostou, quieta, imóvel, seu rosto ilegível.
Eu sempre soube que algo não estava certo com eles. Ela acenou. Mesmo quando eu era pequena, ele não era como a senhora. Ele não via as pessoas. Ela levantou os olhos. A senhora era a única que sempre via. Eu não sabia o que dizer a isso, então não disse. Não estou surpresa que eles tentaram, ela disse. Mas ainda estou com raiva. Não da senhora, deles. Por pensarem que poderiam apagá-la. Quase conseguiram, eu admiti. Mas a senhora voltou. Eu não fiz isso para puni-los, eu disse. Eu fiz isso porque me lembrei de quem eu era. Ela olhou para mim, olhos brilhando. A senhora é minha avó. É quem? Eu sorri. Ainda sou, pelo tempo que você quiser que eu seja. Ela pegou em sua bolsa e tirou um caderno. Comecei a escrever sobre a senhora depois que eles disseram que a senhora morreu. Eu não acreditei neles, mas precisava de um lugar para colocar isso. Ela abriu na primeira página, leu em voz alta. Ela foi a única mulher que eu conheci que fazia o silêncio parecer seguro. Ela fazia sua própria geleia e nunca usava perfume. Ela cheirava a roupa limpa e livros antigos e algo mais para o qual eu nunca tive um nome, mas que ainda sinto falta quando acordo sozinha. Eu ouvi e, desta vez, deixei as lágrimas virem porque eu tinha passado tanto tempo sem ser vista, tanto tempo pensando que havia sido desperdiçada em pessoas que não me queriam. Mas esta menina, esta mulher, ela se lembrava. E talvez isso fosse o suficiente. Passamos o resto da tarde consertando a luz da varanda, reorganizando a sala de estar, encontrando as colchas antigas no sótão, onde Renata as havia enfiado em uma caixa plástica rotulada como doação. Penduramos uma no encosto do sofá. Eu quero ficar alguns dias, disse Alice. Você pode ficar o tempo que precisar, eu respondi. Naquela noite, assistimos a um filme no meu laptop, comemos pipoca na mesma tigela que João costumava usar. Ela adormeceu na metade, aninhada sob a colcha. Sentei-me ao lado dela e observei sua respiração. Nem tudo o que está quebrado pode ser consertado. Mas algumas coisas voltam. Não porque você as persegue, mas porque você sobrevive tempo suficiente para que elas o encontrem. Recebi a ligação em uma manhã de quarta-feira. Alice ainda estava dormindo no andar de cima. O chão rangia como sempre. Familiar, honesto. Eu estava tomando meu chá perto da janela da cozinha quando o telefone tocou. Número desconhecido, código de área local. Eu sabia antes de atender. Dona Elza Almeida, aqui é o delegado Matias. Precisamos que a senhora venha hoje, 11 da manhã. Ele não perguntou. Ele disse o que significava que o caso havia progredido. Eu estou sendo acusada? Perguntei. Não, senhora, mas precisamos de sua declaração oficial registrada para o caso. E há perguntas? Essa parte ele disse cuidadosamente. Perguntas? Eu disse que estaria lá. Eu não acordei Alice. Deixei um bilhete para ela na mesa da cozinha. Volto ao meio-dia. Faça café como eu te mostrei. Fogo baixo, infusão longa, tem pão na geladeira. Amo você. Então me vesti. Calças escuras, blusa branca, aliança de casamento ainda no dedo. Não por sentimentalismo, mas por clareza. Eu havia construído uma vida. Tinha peso, que eles vissem. A delegacia cheirava como sempre. Água sanitária, papel e algo levemente azedo. O delegado Matias me encontrou na porta. Por aqui, ele disse. Sentamos em uma pequena sala de interrogatório. 2 cadeiras. Uma mesa, sem vidro, sem drama, mas o gravador de fita estava lá. Ele o ligou. Data, quarta-feira, hora, 11h06 da manhã. Oficial presente, detetive Matias Hanley. Entrevistada, Sra. Elza Almeida. Propósito. Declaração formal sobre a alegada tentativa de homicídio por membros da família, Marcelo Almeida e Renata Almeida. Ele olhou para mim. Pronta? Eu acenei. Ele começou devagar. Passe-me aquela manhã, a caminhada. Eu lhe contei tudo de novo, desta vez com mais detalhes, a alegria falsa na voz de Marcelo, a maneira como Renata olhou para o relógio quando chegamos à trilha, o momento em que me pediram para sentar só por um segundo, e como o silêncio depois que eles foram embora era mais alto do que qualquer adeus. Matias rabiscava notas, acenava, pedia esclarecimentos. Então, eles realmente disseram algo para sugerir intenção? Que isso foi mais do que abandono? Olhei-o nos olhos.
Eles levaram minha água, meu celular, minha identidade. Eles me deixaram com nada além de um sorriso e uma mentira. Isso não é acidente. Isso é cálculo. Ele não argumentou. E quando voltei, acrescentei, eles já haviam preenchido o pedido de indenização do seguro de vida. Isso não foi pânico, foi preparo. Matias recostou-se. Temos a papelada de sinistro assinada, submetida, 2 dias depois que a senhora desapareceu. Não foi reportado o desaparecimento até 5 dias depois. Eu acenei, porque eles pensaram que eu não aguentaria tanto tempo. Uma longa pausa. Dona Elsa, a senhora quer que eles sejam presos? Era a pergunta que eu sabia que viria. Aquela que Alice havia contornado discretamente. Aquela que doutora Camila não ousara fazer. Eu respondi sem piscar. Eu quero que eles sejam responsabilizados. Ou seja, não se enterra a mãe viva e se vai embora com um cheque. Isso não é família. Isso é fraude e é tentativa de homicídio. Ele acenou uma vez. Estamos montando o caso, mas haverá escrutínio. Eu não estou aqui por pena, eu disse. Estou aqui pela verdade. Ele parecia cansado. Não insensível, apenas cansado. A senhora está notavelmente calma, ele disse finalmente. Eu já sobrevivi à parte difícil, eu respondi. O resto é só papel. Assinei a declaração, página após página, sem tremer a mão, sem pausas. Quando me levantei, ele me acompanhou até a porta. Estaremos em contato em breve. A senhora fez mais do que a maioria faria. Eu sorri fracamente. Essa é a coisa sobre sobreviver, delegado. Você não para só porque é desconfortável. Saí para a luz do dia, nítida, fria, o tipo de vento de outubro que faz seus pulmões arderem. Eu não fui direto para casa. Parei no mercado, comprei limões, tomilho, pão fresco. Alice gostava de comida de verdade. Dizia que parecia memória. Quando cheguei em casa, ela estava sentada na varanda lendo. Ela levantou os olhos. A senhora está bem? Sentei-me ao lado dela. Chegando lá. Eles vão para a cadeia? Olhei para a rua, para a caixa de correio com meu nome. Eu não sei, isso não depende de mim. Mas a senhora quer que eles paguem. Não, eu disse. Eu quero que eles sejam vistos. Isso é pior de certa forma. Ela não falou, apenas encostou a cabeça no meu ombro. Por um longo tempo ficamos em silêncio. Então ela disse: A senhora me assusta um pouco. Eu sorri. Bom, talvez isso signifique que eu finalmente fiz algo certo. O envelope era cor creme, grosso, selado com o brasão do município. Eu o encontrei preso na porta de tela, do jeito que fazem quando sabem que a pessoa mora sozinha. Sem bater, sem tocar a campainha, apenas colocado gentilmente como má notícia entregue com boas maneiras. Eu não o abri imediatamente. Levei-o para a cozinha, coloquei-o na mesa e servi-me de café primeiro. Sentei-me, cheirei o vapor. Então peguei o envelope e o abri com a mesma faca que usei para fatiar tomates para o almoço. Intimação, Tribunal Superior do Município. Era oficial agora. A audiência seria em 2 semanas. Preliminar, não criminal ainda, mas o início de algo que poderia ser. Testemunha exigida, Elsa M. Almeida. Referência do caso, reivindicação de seguro fraudulenta e investigação de negligência de idoso. Os nomes de Marcelo e Renata estavam impressos logo abaixo. Dobrei a carta e a coloquei na mesa. Não havia medo em mim, não mais. Mas havia uma estranha tristeza, não por mim mesma, pela versão de mim que um dia acreditou que isso nunca seria possível. O dia passou devagar. Alice estava na biblioteca. Acho que estava montando um pedido de bolsa de estudos para a pós-graduação, dobrando-o nos cantos tranquilos de sua visita. Ela não havia dito por quanto tempo ficaria. Eu não perguntei. Passei a tarde examinando caixas antigas no porão. Não porque precisasse de algo, mas porque queria me lembrar o que eu guardei, o que eu deixei ir, o que eles jogaram fora sem perguntar. Encontrei a colcha que a mãe de João nos fez para o nosso casamento, ainda dobrada, ainda macia. Encontrei os sapatinhos de bebê de Marcelo, embrulhados em papel de seda, seus boletins, um cartão de aniversário que ele fez aos 5 anos, onde o F de feliz se curvava para trás. Guardei tudo e isso não me salvou. Naquela noite, Alice fez o jantar, macarrão, pão de alho. Comemos na mesa da cozinha. Então ela perguntou:
A senhora quer que eu esteja lá na audiência? Ela acenou. Pensei nisso, depois balancei a cabeça. Não, eu preciso estar sozinha. Ela não argumentou, apenas disse: Então estarei esperando quando a senhora voltar para casa. Estendi a mão sobre a mesa e apertei a dela. Ela não vacilou. 2 dias depois, doutora Camila veio com mais papelada, linguagem jurídica, logística do tribunal, cronogramas. Ela era direta, mas gentil, sempre com aquele toque de ferro sob sua calma. Eles vão tentar distorcer, ela avisou. Alegar confusão, falha de comunicação, estresse emocional, dizer que pensaram que a senhora havia se perdido, que a senhora havia mostrado sinais de declínio cognitivo. Eu sorri fracamente. Que tentem. Você tem prontuários médicos, vizinhos que me viram saudável antes da viagem, extratos bancários, filmagens de segurança, registros de pousada e marcas de dentes nas minhas palmas, acrescentei. Mas sim, eu tenho evidências. Ela olhou para mim. A senhora quer testemunhar integralmente ou apenas apresentar uma declaração? Eu vou testemunhar, eu disse. Ela acenou uma vez. Bom. Quando ela saiu, fiquei na porta por um longo tempo depois que ela se fechou, observando a rua. Em algum lugar lá fora, eles estavam se preparando, ensaiando falas, montando papelada, ensaiando o luto. Eles não esperariam que eu estivesse firme. Eles esperavam a mulher que enterraram. E essa mulher tinha ido embora. Eu era a que voltou. E desta vez, eu não estava vindo para implorar. Eu estava vindo para dizer a verdade. A sala de audiências era pequena, sem júri, sem câmeras, apenas um juiz, uma escrivã, 2 advogados e o som de madeira velha rangendo sob cada passo. Sentei-me na mesa das testemunhas. Doutora Camila sentou-se atrás de mim, do outro lado da sala, Marcelo e Renata. Ela usava bege. Ele usava arrependimento, mal passado. O juiz examinou os arquivos, virou uma página, pigarreou. Esta audiência se refere à legitimidade de um pedido de seguro protocolado em nome de Elza Almeida, presumivelmente falecida e posteriormente encontrada viva. O tribunal ouvirá testemunho para determinar se existem motivos suficientes para encaminhamento ao Ministério Público. Ele olhou para mim. Senhora Almeida, a senhora pode começar. Eu não tremi, eu não ensaiei, apenas falei a verdade. Eu fui para a mata com meu filho e sua esposa em 18 de outubro. Eles disseram que seria uma caminhada curta. Não foi. Eles trouxeram lanches e água para si mesmos. Eles me disseram para descansar, então foram embora. Eu nunca os vi voltarem. Eu fiz uma pausa apenas o suficiente para que a sala sentisse. Eles me abandonaram de propósito. Eu não tinha celular, identidade, comida. Esperei 12 horas, rastejei por 2 dias, encontrei uma cabana, encontrei uma estrada. Um homem me deu carona, me levou para a cidade. Eu fui ao banco. O seguro já havia sido protocolado. Eles estavam planejando meu funeral antes mesmo que eu encontrasse água. Marcelo não olhou para mim. Renata cruzou as pernas, depois as descruzou. O juiz perguntou. Houve conflitos anteriores, razões pelas quais eles poderiam alegar confusão ou erro de julgamento? Eu acenei uma vez. Muita atenção. Eu não era mais conveniente. Eu lhes dei dinheiro, procuração, a casa, minha apólice de seguro. Depois disso, eu era apenas esperar. O advogado de Renata se levantou. Jovem, terno afiado, voz muito suave. Senhora Almeida, é possível que sua memória tenha sido afetada pelo trauma? Que a senhora possa ter entendido mal as intenções de seu filho? Olhei diretamente para ele. Minha memória está afetada, sim, mas não pelo trauma. Pelo cheiro de agulhas de pinheiro e podridão. Por dormir na terra com a coluna machucada. Pelo som das vozes deles desaparecendo no nada. Objeção, o juiz levantou a mão. Deixe-a terminar. Inclinei-me para a minha frente, quieta. Eles não me esqueceram. Eles não me perderam. Eles me abandonaram. E depois mentiram. Doutora Camila se levantou em seguida. A senhora pode confirmar que a apólice de seguro foi atualizada 6 meses antes? Sim. E quem sugeriu a mudança?
Renata, ela disse que estava desatualizada. Ela sorriu quando disse isso. Alice me diria mais tarde que assistiu à transcrição no site do Registro Público, leu cada palavra. Ela sorriu quando disse isso. Essa é a frase de que ela mais se lembrou. O resto era papelada, provas, registros bancários, formulários médicos, fotos das minhas pernas, em carne viva de tanto rastejar, depoimentos do balconista da pousada, do caminhoneiro, da enfermeira. Quando terminamos, até a escrivã não estava fazendo contato visual com a defesa. O juiz olhou para sua mesa e depois para Marcelo. O senhor tem o direito de responder, brevemente. Marcelo se levantou, a voz trêmula. Ela estava confusa. Ela é velha. Ela esquece as coisas. Pensamos que ela havia se perdido. Não sabíamos que ela estava desaparecida imediatamente. O juiz levantou uma sobrancelha. O senhor protocolou um pedido de seguro de vida antes de protocolar um boletim de desaparecimento. Marcelo gaguejou. Foi um erro. Renata não falou nada. O advogado dela tentou, mas não importava. O dano não estava nos documentos. Estava na sala, na maneira como o silêncio começou a pender para a verdade. O juiz fechou a pasta. Este tribunal encontra causa suficiente para encaminhamento ao Ministério Público para investigação criminal sob os fundamentos de fraude, abuso de idoso e tentativa de homicídio. O martelo bateu apenas uma vez. Foi tudo. Eu me levantei devagar. Meus joelhos doeram. Minhas mãos tremeram um pouco agora, mas não de medo, de libertação. Eu não olhei para trás para eles. Nem quando desci, nem quando alcancei a porta. Lá fora, o ar estava fresco, limpo. Doutora Camila se juntou a mim nos degraus. A senhora fez o que veio fazer? Ela disse. Eu acenei. Eles podem mentir o quanto quiserem agora. O mundo sabe. E o que a senhora fará em seguida? Olhei para o céu, pálido, azul e infinito. Viver, eu disse plenamente. Desta vez, era uma quinta-feira à tarde quando eles vieram. O sol estava baixo, poeira no ar, o tipo de hora tranquila em que a maioria das pessoas ainda está no trabalho e o correio já chegou. Eu tinha acabado de varrer a varanda da frente. Algo que eu não fazia há anos, mas agora fazia quase todos os dias. O ritmo ajudava. Eu não ouvi um carro. Não precisei. Eu os senti. Eu me virei e lá estavam eles, Marcelo no caminho. Renata logo atrás dele, braços cruzados apertados, óculos de sol como se estivesse evitando a luz do dia. Ele não falou no início, apenas olhou para mim como se eu fosse uma pintura que ele não se lembrava de ter comprado. Eu não disse nada. Então, finalmente, ele pigarreou. Mãe, podemos conversar? Eu não me movi. Sobre o quê? Ele mudou o peso. Sobre tudo. Eu só acho que talvez devêssemos tentar. Tentar o quê? Eu perguntei. Ele vacilou com a acidez, embora eu não tivesse levantado a voz. Olha, eu sei como parece, ele disse rapidamente. Mas estávamos com medo. A senhora estava esquecida, se perdendo às vezes. Pensamos que talvez fosse demência. Você pensou que a demência aparece na mata? Perguntei. Renata deu um passo à frente então. Nós não planejamos nada, Elsa. Você está distorcendo. Você estava ficando lenta. Você adormecia durante as conversas. Você deixou o fogão ligado uma vez. Lembro-me, eu disse. Você mencionou isso por semanas. Estávamos preocupados. Ela insistiu. Pessoas cometem erros quando estão tentando proteger alguém. Você protocolou um pedido de óbito, eu disse. Ela desviou o olhar. Isso foi um erro. Não, eu disse calmamente. Um erro é esquecer o aniversário de alguém. Isso foi uma decisão. A voz de Marcelo baixou. Eu não pensei que a senhora fosse sair de lá. Lá estava. Ele disse isso baixo, quase como se não quisesse dizer em voz alta. Eu observei as mãos dele enfiadas nos bolsos agora. Não tremendo, nem cerradas, apenas paradas, como se ele finalmente tivesse ficado sem histórias para contar a si mesmo. Eu não estou aqui para gritar, eu disse. Nem para envergonhá-los. Vocês já fizeram isso sozinhos. Então o que você quer? Perguntou Renata. Nada, eu disse. Eu não quero nada de vocês. Eles ficaram quietos então.
Um silêncio longo e lento, do tipo que costumava preencher a casa quando João ainda estava vivo e tentando não dizer o que realmente pensava do sorriso frio de Renata. Marcelo levantou os olhos. Eu só pensei que a senhora poderia nos perdoar. Perdão, eu disse. É para pessoas que dizem eu estava errado. Não para pessoas que dizem eu tive motivos. Ele parecia uma criança então. Um homem adulto em uma camisa 2 tamanhos muito apertada, tentando encolher-se. Dei um passo à frente. Você quer saber do que eu mais me lembro? Eu disse. Não é a fome, nem o frio, nem mesmo o rastejar. Eu fiz uma pausa. Deixei o vento passar por nós. Lembro-me de como estava quieto depois que vocês me abandonaram. Como isso não me surpreendeu. Ele piscou. Mãe, não, eu disse. Você não tem mais o direito de dizer isso. Renata se virou. Não deveríamos ter vindo. Você está certa, eu disse. Eles começaram a voltar para o carro, mas antes que chegassem, eu acrescentei. Espero que vocês dois encontrem algo melhor para serem do que o que tem sido. Renata não se virou. Marcelo se virou. Apenas uma vez. Eu amava a senhora, ele disse. Eu acenei. Eu sei. Depois que eles foram embora, os pneus nem sequer rangeram alto o suficiente para ser dramático. Fiquei ali por um longo tempo depois. Não com raiva, nem vazia, apenas terminada. Mais tarde naquela noite, Alice me encontrou na varanda. Eles vieram? Ela perguntou. Eles foram embora, eu disse. Ela sentou-se ao meu lado, a mão na minha. Isso ajudou? Eu pensei sobre isso. Não, mas também não doeu. Observamos o céu mudar de rosa para cinza. O ar cheirava a poeira e grama velha. Eles nunca vão entender, disse Alice. Eles não precisam, eu respondi. Eles só precisam ficar longe. E eles ficaram. Eu não tive mais notícias deles. Nem mais cartas, nem ligações, nem truques de advogados, apenas ausência, do tipo limpo. Às vezes essa é a melhor paz que você consegue. E às vezes é o suficiente. Eu não reconstruí minha vida, não da maneira como as pessoas falam, como se fosse uma casa que você remonta com pregos melhores e madeira mais nova. Eu apenas peguei o que ainda era meu. O silêncio, as manhãs, o som da minha própria respiração quando acordo sem precisar ser necessária. Alice ficou durante o inverno. Disse que era apenas por um tempo, mas nunca marcou uma data para ir embora. Ela trabalhava na biblioteca, fazia o jantar na maioria das noites, enchia a casa com aquele ruído suave que só os jovens trazem. Música de que eu não sei a letra, risadas através de uma porta fechada. Passos no andar de cima quando eu esqueço que dia é. Nunca mais conversamos muito sobre Marcelo e Renata. Eles desapareceram no fundo como uma pintura ruim que você esquece de tirar. O caso da polícia se arrastou, lento e frio, como a maioria das coisas que envolvem dinheiro e família. As acusações estavam pendentes. Eu não as procurei. Eu não verifiquei o status, eu não tinha mais nada a provar. Um dia, no início de março, sentei-me na varanda dos fundos com Alice e perguntei a ela, o que você acha que acontece com pessoas como eles? Ela encolheu os ombros. Eles encontram outra pessoa para tirar algo, ou finalmente ficam sem pessoas. Eu acenei. E pessoas como eu? Ela olhou para mim, olhos suaves e certos. A senhora mantém a porta trancada e abre a janela. Naquela primavera, os lilazes floresceram pela primeira vez em 4 anos. Eu não acredito em sinais, mas sentei-me ao lado deles uma manhã, respirando seu cheiro como algo antigo que pensei ter perdido. Não magia, apenas sobrevivência. Alice plantou tomates. Pintamos a cozinha. Ela encontrou meus velhos cartões de receitas e fez cópias. Comprei cortinas novas, não bege, amarelas com fios brancos como luz do sol que você poderia dobrar. E a casa, minha casa, começou a soar como minha de novo. Não ocupada, nem barulhenta, apenas honesta. Uma noite, parei no quarto de onde eu costumava ser excluída. Passei a mão pela cômoda. A poeira se foi. O mesmo aconteceu com os frascos de perfume que Renata deixou para trás. Abri a gaveta e coloquei 3 coisas dentro. A carta que escrevi para Alice, o documento judicial que restaurava minha propriedade, uma fotografia de João e eu na varanda anos atrás.
A mão dele nas minhas costas, meus olhos fechados contra o ombro dele. Não por memória, nem por legado, por verdade. Porque se esta casa for esvaziada novamente, eu quero que alguém saiba que eu estive aqui. E eu não fui em silêncio. No primeiro domingo de maio, caminhei até a igreja pela primeira vez em 2 anos. A mulher no banco, Beth qualquer coisa, olhou para mim como se tivesse visto um fantasma. Talvez tivesse. Você está com uma boa aparência, ela sussurrou. Eu sorri. Estou. Naquele dia, o sermão foi sobre Lázaro. Eu não perdi a ironia. Depois, serviram café fraco e 2 biscoitos doces. Peguei os 2, não porque senti falta deles, mas porque eu podia. Naquela noite, Alice e eu sentamos na varanda. E agora? Ela perguntou. Agora nós vivemos. Sem planos? Nenhum que exija a permissão de ninguém. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Observamos as estrelas surgirem uma por uma, como pequenas verdades pacientes demais para serem barulhentas. E quando eu finalmente falei, não foi para ela. Foi para você. Para quem quer que leia isto, eles podem esquecer você. Eles podem enterrar você. Eles podem sorrir enquanto o fazem. Mas você não está terminado, a menos que diga isso. Você tem o direito de voltar. Você tem o direito de escolher o silêncio, ou o barulho, ou algo no meio. Você tem o direito de manter seu nome, mesmo que tenha que rastejar por ele, especialmente então. Então pegue-o. Pegue tudo de volta. E quando eles perguntarem como você fez isso, não diga nada. Apenas viva. Se você sentiu isso, compartilhe. Alguém por aí ainda está rastejando.